Hoje eu vou fazer um desabafo sobre criptomoeda, sobre meme coins, e vou linkar esse desabafo com um ensinamento que eu aprendi há um tempo atrás e eu acabei esquecendo, acabei deixando passar na minha cabeça e não continuei estudando e não continuei me desenvolvendo nesse assunto, que são as leis do universo. Eu vou falar primeiro sobre o meu desabafo com as criptomoedas e aí eu vou linkar com o assunto das leis do universo. Se você quiser pular direto para as leis do universo, faz sentido também e vai estar marcado aí no vídeo. Você pode clicar aqui embaixo e pular direto para a parte das leis do universo. Mas beleza. Esses últimos dias, né? Criptomoeda e meme coin explodindo aí, um monte de moleque ganhando milhões de dólares com isso. E eu sei como funciona, sei como comprar, sei como criar uma e entendo como que funciona. E aí eu decidi entrar nessa loucura que é esse mundo das criptomoedas, né? Aí beleza, aí ontem, eu vou dar um exemplo de ontem, mas eu tô nessa tem uma semana já. Ontem eu comprei uma lá que deu uma grana boa. E aí eu tava no TikTok, porque tá funcionando dentro do TikTok isso, né? Tava lá rodando dentro do TikTok, passei 10 horas dentro do TikTok ontem por causa das criptomoedas. Não porque eu tava mexendo no TikTok que nem besta, mas por causa das criptomoedas, né? Porque é lá dentro, rodando lá, que você encontra a galera que tá falando sobre aquilo. E aí quando a pessoa fala sobre aquilo, o vídeo viraliza, o preço dela sobe porque as pessoas compram. Aí beleza, eu fazendo isso, apareceu uma live de um moleque lá. E aí o moleque tava numa live com um monte de gente, tinha umas 4.000 pessoas na live dele. E isso gera muito dinheiro, né? Porque a galera que tá enturmada na questão das criptomoedas tem algum dinheiro pra investir. E aí beleza, eu lá dentro da live do cara, e ele falando sobre uma que ele ia colocar lá e tal. Porque aí quando ele fala, todo mundo vai nessa e aí sobe. E aí ele vende, ele ganha mais dinheiro, lógico, e por aí vai, né? Aí beleza. Eu entrando lá na live dele, ele comprou uma e aí ele tirava a câmera e voltava. Aí tirava a câmera e voltava. Aí eu brisando, viajando nessa, vendo outras coisas enquanto a live passava de fundo, não percebi o que ele tava fazendo. Mas aí chegou um momento que eu entendi perfeitamente o que ele tava fazendo. E ele tava achando super legal. Ele tava ficando loucaço de droga, velho. Com um bong gigantesco que ele não podia mostrar na live, que senão ele era banido. E aí nessa hora eu fiquei meio zoado assim, porque eu não gosto muito dessas coisas. E o moleque era muito novo, por isso que eu fiquei agoniado. Me deu uma sensação horrível assim, de ver um moleque novo daquele ali se acabando de droga e achando super legal, né? Aí beleza. Aí passou isso, nesse momento que eu percebi que ele tava fazendo isso, eu me senti mal e não consegui mais ficar na live dele, né? Aí saí fora. E nisso eu tinha comprado a moeda e deixei lá. E como eu tava querendo escalar bastante, eu já tinha tirado um lucro bom, eu fiquei maluco e aí eu botei um monte. Botei quase tudo que eu tinha lá. Não tudo que eu tinha num geral do tudo que eu tenho, mas daquela criptomoeda eu coloquei tudo que eu tinha lá. Aí eu saí fora da live do moleque e esqueci que eu tinha colocado, mano. Aí foi tipo $700 que foi embora, porque eu sou burro pra caramba, e eu saí fora porque o moleque tava usando droga e eu fiquei me sentindo mal. E aí eu saí fora. Aí nisso, beleza, passou um tempo, eu fiquei zoado, porque era mó dinheiro, né? Fiquei meio agoniado porque eu tinha perdido tudo isso. Mas aí depois eu parei pra raciocinar e ok, faz sentido. Aí eu comecei a refletir sobre, no caso das criptomoedas, né? Depois que aconteceu esse negócio desse moleque, aí eu fiquei pensando assim, quem é o tipo de gente que tá dentro disso, né? E aí eu pensei, eu fico me julgando por não começar algumas coisas que podem prejudicar outras pessoas, e aí por isso eu iria me sentir mal, porque essas coisas não iriam agregar valor aos outros. E aí eu fui rodando nesses pensamentos assim, e aí eu cheguei no ponto do agregar valor. E aí eu lembrei porque criptomoeda não agrega valor a ninguém. Para você ganhar algum dinheiro, alguém tem que estar perdendo. Isso é 100%. Para você conseguir vender a sua criptomoeda, alguém tem que comprar de você. E se na hora que você vendeu começou a cair, a pessoa que comprou naquela hora só perdeu dinheiro, entendeu? Então se você ganha, alguém tá perdendo. E aí eu cheguei nessa conclusão e lembrei das leis do universo, que tem uma lei, que é a lei das leis, basicamente, que é a lei de causa e efeito. E agora eu vou falar sobre as leis aqui. E eu vou marcar essa parte do vídeo como leis. Beleza. Leis do universo, né?
primeira lei que eu vou falar aqui agora, na verdade vão ser algumas leis, ó. Lei da vibração, lei da relatividade, polaridade, lei do ritmo, lei da causa e efeito, que é a lei das leis, a lei da gestação e a lei da transmutação. Vamos começar pela lei da vibração. Vibração é tipo frequência. Tem gente, muita gente que faz vídeo no YouTube falando sobre lei da atração. Já ouviu falar sobre a lei da atração? Que pessoas fazem vídeos e explicam sobre como usar a lei da atração ao seu favor? É a mesma coisa basicamente que a lei do universo, da vibração, que é basicamente a mesma coisa que a lei da atração, só que com uma outra palavra no lugar. Mas as duas fazem o mesmo sentido. Como que eu posso te dar um exemplo para você entender o que significa a lei da vibração das leis do universo? Imagina um rádio, tá? Um rádio, aqueles rádio antigo. Se você colocar numa certa frequência, você vai conseguir ouvir as músicas que estiverem tocando naquela rádio. Se você trocar aquela frequência, você vai conseguir só ouvir as músicas que estiverem tocando naquela outra rádio. E aquela outra lá, você não vai ter aquelas coisas. Essa é uma analogia para você tentar entender que existe uma frequência que você vive, uma vibração em que você vive e existe. E esse negócio de vibração, tudo no mundo vibra, né? Átomos. Se você provavelmente já viu um trecho daquele filme do Flash, daquela série do Flash, que ele vibra numa velocidade, numa frequência parecida com a da parede, por exemplo, e ele consegue atravessar aquela parede porque ele consegue desviar os átomos dele para atravessar os outros átomos, porque tudo vibra. E isso é verdade, é científico. Todo átomo, você provavelmente estudou na escola que o átomo ele vibra, ele se mexe, né? Ele tem uma velocidade. Então tudo vibra, tudo tem uma vibração. Aquela lei da atração que as pessoas muita gente fala sobre e tenta usar ao favor para conseguir conquistar coisas, é basicamente a lei da vibração das leis do universo. É a mesma coisa que você tenta encaixar sua mente e suas atitudes com uma vibração, com uma frequência, e a partir dali você vai ter os resultados e vai conseguir ouvir as músicas daquela rádio, daquela frequência, entendeu? Então, de acordo com a frequência que você vai ter os resultados daquela frequência. E se você quiser novos resultados, você tem que mudar de frequência e por aí vai. Por isso que o ambiente te molda. Você entra num ambiente onde tem pessoas que falam sobre dinheiro como se dinheiro fosse fácil de ganhar, fosse algo bom, você também vai entender como se fosse fácil de ganhar e fosse algo bom, porque você vai entrar naquela frequência, entendeu? Beleza. Agora a próxima lei, a lei da relatividade. O que significa a lei da relatividade? Ela fala que tudo é relativo. Por que tudo é relativo? Porque tudo tem uma comparação. Para que você ache que essa praça aqui é grande, para que você consiga imaginar que essa praça aqui é grande, você tem que comparar ela com uma outra praça que seja menor. Ó que bonito que tá as nuvens. Então, por exemplo, no seu quarto, se você está assistindo dentro do seu quarto, para que você considere o seu quarto como um quarto pequeno, você tem que estar comparando com um quarto maior. E isso acontece muito, essa relatividade. O que para uma pessoa é grande é pequeno para outra, e o que para uma pessoa é pequeno é grande para outra. Isso é relativo, por isso que existe aquela frase de que tudo é relativo, tudo é questão de opinião. O que para uma pessoa é bom, para outra é ruim, certo? Da sua comparação. E isso acontece muito nas redes sociais, por exemplo. Muita gente se acha feio, se acha gordo, se acha com problemas, porque tem uma comparação com alguém que não tem essas coisas, ou que essa pessoa acha melhor na outra pessoa. Então vira uma relatividade, porque ela está comparando com a outra pessoa. A partir da comparação, aquilo ali toma um significado. Depois que você compara com outra coisa, aquilo ali se torna aquilo que você acredita, que é pequeno, que é grande, que é bom, que é ruim. Porque você está comparando com outra coisa. A outra, polaridade, também tem relação com a da relatividade. Polaridade, tudo tem um oposto. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, e nada tem um lado bom e nada tem lado ruim, porque depende da pessoa, depende da perspectiva da pessoa. Uma comida que é boa para uma pessoa pode ser horrível para outra pessoa pode odiar aquilo ali. Então, polaridade, tudo tem um oposto, tudo tem um lado contrário. A outra, lei do ritmo.
Como tudo tem uma vibração, tudo também tem uma frequência, tem um ritmo. Para que você consiga ter os resultados de uma frequência, você tem que estar no mesmo ritmo daquela frequência. A sua vibração tem que ser igual, tem que ser um padrão, entendeu? Isso diz que tudo tem um ritmo, tudo tem uma ordem. Noite, dia, as estações do ano, né? Outono, primavera, verão, por aí vai. O que mais? Universo. Você já parou para pensar na palavra universo? Verso de uma música. É como se tudo fosse uma música, tudo tivesse uma sequência, entendeu? É legal você começar a estudar sobre as palavras. Nem estudar, só pensar sobre elas. Se você percebe que a palavra universo significa um verso, você consegue pensar assim, né? Isso é muito legal. Outra coisa, lei da causa e efeito. Você já viu a lei de Newton? Que é, toda ação tem uma reação de forma de poder equivalente e em sentido oposto. Tudo que você faz, toda coisa, por exemplo, que você empurrar, ela vai ter um peso que vai empurrar de volta você e você tem que fazer mais força para que ela consiga se mover, né? Então toda ação tem uma reação em sentido oposto com a mesma força, com a mesma potência. Então, se você está tendo resultados e a sua vida está seguindo um caminho que você não está gostando, ao invés de você reclamar e pensar só dessa forma, você tem que tentar pensar no que você está fazendo, qual é a sua ação que você está fazendo, que está gerando aquela reação, que está voltando como resultado aquilo, que é a clássica frase de que aquilo que você planta, você colhe. É basicamente isso. E essa é a mais importante de todas, e eu vou falar brevemente aqui porque não dá para me aprofundar muito nisso, mas eu acho que dá para entender quão importante é isso, né? A outra, lei da gestação. O que a lei da gestação diz? Que tudo, quando começa no invisível. Uma criança, quando está sendo gestada, está sendo, não sei falar, gestacionada, não sei explicar. Uma árvore, por exemplo, tem aquela clássica analogia do bambu chinês, que é o quê? O bambu chinês, ele é plantado e ele durante muitos anos ou muitos meses, ele cresce muito as raízes dele por baixo da terra. Você não vê aquilo acontecer, mas ele está ficando forte por baixo da terra. E de uma hora para outra, em um mês, em alguns poucos dias, ele pega 30 metros de altura. Porque primeiro ele se criou debaixo da terra, no invisível, onde você não enxergava. Que volta para aquela frase que é muito comum no desenvolvimento pessoal, que é: primeiro desenvolva a sua mente. Primeiro você desenvolve o seu cérebro, o seu conhecimento, aquilo que está invisível, para depois você ter aqueles resultados. Da lei da gestação é isso, né? Uma planta, por exemplo, você planta, ela nasce primeiro escondida, depois ela aparece. E por aí vai. E a terceira e última, a lei da transmutação, que é a lei que diz que tudo muda o tempo inteiro. Como eu falei de energia, tudo tem uma vibração, todo átomo se mexe, tudo tem uma energia que muda e por aí vai. É basicamente isso, tudo está em constante mudança. Por exemplo, um papel, antes de ser um papel, era uma árvore. E um papel, depois de ser encapado, se transforma em um livro. Você só muda a vibração dele, muda o estado em que ele está, para que ele mude de significado para você, ou mude de função. Então, tudo está em constante transmutação, que essa é a última lei que eu ia falar hoje. E é isso aí. Para conseguir entender mais sobre esse assunto das leis do universo e conseguir usar elas mais no seu dia a dia, você tem que se aprofundar muito mais. Eu não tenho muito conhecimento sobre elas. Eu tenho algum conhecimento e tenho alguns pensamentos meus sobre isso, só que nada muito aprofundado, por isso que eu não vou estender muito esse vídeo por esse motivo. E é isso aí. Se eu gerei alguma reflexão na sua cabeça, deixa aí nos comentários. Se você também já se ferrou com criptomoeda, deixa aí nos comentários que eu quero saber, para eu não sofrer sozinho. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve e seja feliz, forte e saudável.